Oi, gente, que tenhamos um feliz 2025. Mais um ano começando, que seja um ano muito feliz, muito próspero e principalmente de muita criatividade, que nós possamos criar coisas lindas, enfeitar mais ainda o mundo, né, gente? E vamos começar com tudo, ensinando mais uma receitinha caseira que vocês adoram. E olha só que peça linda, gente. Isso aqui era um vidro de conserva que eu transformei utilizando essa tinta para fosquear colorida e o melhor, é uma tinta lavável, que eu vou ensinar para você todos os truques de como fazer esse material incrível. Também apliquei aqui stencil, vou ensinar como aplicar o stencil, enfim. Essa aula tá cheia de dicas e muitas novidades para vocês enfeitarem, né, os seus vidros e deixar tudo muito lindo. Tá bom, gente? Então, se você está gostando dessa dica, não se esquece, já me dá aquele like, compartilha com todo mundo e não deixa de dizer nos comentários o que vocês estão achando dessa dica de hoje, o que vocês estão achando desse novo ano, né, que se inicia, quais as suas esperanças, quais os seus anseios, né? Vamos compartilhar alegria, vamos compartilhar amor, tá bom, gente? E me deixa aí um coraçãozinho nos comentários que eu vou ficar muito feliz saber que já no início do ano você está aqui acompanhando o meu trabalho. Tá bom, gente? Então bora lá aprender? Até já! Bem, gente, hoje vamos para a nossa receita do falso jateado, do falso fosqueado. Vocês vão ver que é bem fácil e o melhor, né? Essa receita de hoje você pode lavar depois os seus objetos, tá? Então, para aplicar nesse pote aqui de vidro que eu tô reciclando, né? E eu já lavei, mas mesmo depois de lavado, é bastante importante que você limpe com álcool, tá, gente? A boa limpeza do vidro, para qualquer tipo de pintura, é importante para que a tinta tenha uma boa aderência, né? Então, sempre passe qualquer álcool, tá? Porque ele ajuda a dar aquela limpeza mais profunda, né? Isso é bastante importante. Olha, passa álcool em tudo, principalmente, né, nas áreas onde você vai realizar a pintura. E pronto, gente, agora que já está feita a limpeza mais profunda, vamos preparar aqui a nossa tinta, tá? E para isso eu vou usar esses dois materiais, olha só. Vou usar o verniz acrílico fosco, precisa ser o fosco para fazer esse efeito. E vou usar uma tinta acrílica também fosca, no caso essa aqui é uma verde água, tá? Se você não quiser usar a tinta acrílica, pode usar também a tinta PVA, porque os dois produtos são à base de água, só procure usar uma tinta fosca. Ou mesmo, se você não tiver a tinta, você pode usar aqueles corantes, né, tipo xadrez para pintura. Ele também serve, tá? Só que o corante tem que pôr bem pouquinho, porque ele é bem forte, né? Hoje eu vou usar a tinta acrílica. Aí essa receita que eu tô ensinando hoje, você pode guardar. Mas eu vou fazer mais ou menos a quantidade só para esse vidro, tá, gente? Então, olha, primeiramente eu vou adicionar, né, o verniz acrílico à base de água fosco aqui nesse vidrinho. Vou colocar mais ou menos uma colher, olha, tem 15 ml. Aí, lembrando, gente, que aqui no canal eu já ensinei a fazer o falso jateado, o falso fosqueado com materiais caseiros. Eu vou deixar aqui em cima no card, também na descrição do vídeo, o link para a aula. A única diferença, gente, é que esse que eu ensino com material caseiro, você não pode lavar. É mais para objetos decorativos, tá? Agora, essa aqui, como nós estamos fazendo com verniz, aí você pode lavar depois tranquilamente, tá bom? E também vou misturar aqui, olha só, a tinta. A tinta, gente, é só para dar uma corzinha. Então, para uma colher que eu coloquei, olha, eu vou colocar só uma pontinha da tinta acrílica. Porque se você coloca muita tinta, aí ela vai deixar muito leitosa a pintura e vai tirar o efeito que a gente quer, que é um fosqueado, né? Então, a tinta aqui é só para dar uma corzinha. Então, ó, é bem pouquinho, tá? Olha, só uma gotinha aqui de tinta. E vou misturar aqui o verniz. Se você quisesse que ficasse aquele fosqueado branco, né? Que é bem característico do jateado, do fosqueado, aí você não coloca tinta, tá? Inclusive aqui no canal também eu já ensino a fazer com verniz, né? O falso fosqueado
onde vai o verniz e um pouquinho de maisena. Mas isso tem receita aqui no canal, também vou deixar aqui em cima para vocês verem a aula, tá? Aí ele fica daquele aspecto esbranquiçado mesmo, do jateado e do fosqueado tradicional. E agora é bem fácil, gente, com o auxílio de uma esponjinha, olha, isso aqui é uma esponjinha de louça que eu recortei, né? Eu vou aplicar aqui no vidro, tá? Com a esponja, gente, é a parte mais fácil de aplicar, porque se você, por acaso, usar pincel ou um rolinho, podem ficar as marcas, né? Então, eu sempre recomendo que você use, assim, uma esponjinha, ó, e vá dando leves batidas. Vocês estão vendo que tá formando uma espuminha aqui em cima? Não se preocupem, tá, gente? Isso aqui é o ar, né, do meio da esponja, mas quando a tinta secar, essas bolinhas aqui, elas somem. Então, não se preocupem com isso, tá? E vai passando, né, dando leves batidas aqui sobre o vidro. E pronto, gente, olha. Agora que eu já passei em tudo, né, eu vou deixar secar bem e já volto pra gente continuar nosso trabalho, tá bom? Até já! Bem, gente, enquanto o vidro tá aqui secando, eu vou aproveitar e também vou pintar a tampa aqui do pote, né? Que eu quero fazer também uma pintura bem bonita. E para isso, eu vou passar primeiramente, olha só, o primer caseiro, que é aquele que eu já ensinei aqui no canal, né? Inclusive, quem não assistiu a aula, eu também vou deixar aparecendo aqui em cima para que vocês assistam. E vou passar com a mesma esponjinha, ó. Pego aqui o meu primer caseiro e aplico, né, sobre o metal. Esse primer, ele serve para metal, para vidro, para plástico, enfim, onde o industrializado você usa, você pode usar essa versão caseira aqui, que é ótima também, tá? Então, vou passar em tudo, deixar secar, e depois eu vou passar também uma tinta acrílica aqui sobre a tampa. Pronto, gente, olha, já passei aqui o primer, eu vou deixar ele secar bem, né? E depois eu vou pintar com acrílico, tá bom? Bem, agora que a nossa tinta já secou, olha só, gente, como ficou lindo, né? Aqui o jateado. Mas eu quero ainda fazer outros efeitos aqui nesse frasco. E para isso eu vou usar essa tinta acrílica branca. Eu quero fazer como se fosse uma pátina seca sobre essa pintura, e vocês vão ver que fica bem bonito. Então eu coloco um pouquinho de tinta aqui sobre o papel, e uso um pincel de cerdas um pouco mais duras, tá? Porque a tinta que eu vou usar, gente, é bem pouco. Então, eu carrego aqui, ó, retiro bem o excesso aqui do pincel, limpo o excesso de tinta e vou fazendo, olha só, pequenos traços assim com o pincel, que eu quero que fique um trabalho assim bem rústico. Ó, o pincel tá quase seco, tá, gente? Faz na horizontal, na vertical, e vai fazendo esses traços aqui. Pegar mais um pouquinho de tinta, olha, retiro aqui o excesso e vou fazendo. A minha mão tá super leve, tá, gente? Se você quiser deixar só com jateado, também fica lindo, mas é que eu quero fazer um trabalho diferente hoje. E olha só, né, que bacana que ficou esse efeito aqui mais rústico, né? E eu vou continuar, gente, também utilizando, olha, um stencil, tá? Que eu quero também fazer um trabalho com stencil. Eu vou usar esse stencil aqui, que é da marca Litoarte. O código dele é esse aqui, STXX199. Quem quiser fazer igual, né? Aí já tem o código, tá bom? Bem, gente, eu resolvi que eu vou usar essa parte aqui do stencil, olha, e vou posicionar bem direitinho aqui no vidro, tá? Se você quiser, você pode prender com uma fita crepe, mas eu vou segurar assim com a mão, porque o desenho não é tão grande e dá pra segurar e fazer ao mesmo tempo, tá? E pra fazer aqui a pintura, eu vou usar esse pincel aqui, o Pituá, é o número 462 da Condor, tá? E tô utilizando aqui também a tinta acrílica branca. Então, eu pego um pouco de tinta, olha, tiro bastante o excesso aqui do pincel, olha, e vou passando assim, fazendo movimentos giratórios, né, sobre o desenho aqui do stencil. Muito fácil, gente.
Olha, vai passando em tudo, até preencher, né, todo o desenho. Vai sempre fazendo esses movimentos assim, girando, tá, gente? Pronto, olha. Agora que eu já preenchi todo o vão aqui do stencil, eu simplesmente retiro e meu desenho, né, já ficou aqui bem bonito, tá? E aqui nas laterais, gente, eu vou usar esse stencil aqui, olha. Esse aqui, acho que não tá sem numeração, mas ele é bem simples, você acha muito fácil, né? É um stencil de orégano. Eu vou usar esse raminho aqui e vou colocar aqui bem ao lado, ó. Tá? Vou usar só esse galinho, que acho que vai ficar bem bonitinho também. Ele é a mesma coisa. Eu prendo aqui, olha, com a mão mesmo, olha. Deixo bem preso e vou passar mesmo a tinta branca. Olha só também que bonitinho que ficou, né? E vou fazer a mesma coisa aqui também do outro lado. Vou passar o mesmo galho aqui do stencil. Pronto, gente, olha. Ficou bem bonitinho, né? Agora eu só vou deixar secar e vou para a próxima etapa. E o stencil, gente, sempre, imediatamente após o uso, você já lava, né? Para essa tinta não ficar seca aqui e depois prejudicar a qualidade do seu produto, tá bom? Até já! Gente, olha só como já tá lindo aqui o nosso vidro, né? Mas eu ainda vou enfeitar um pouquinho mais. Mas eu sempre gosto, gente, de dar mais uma demão de verniz. O mesmo verniz que eu usei para fazer aqui o jateado, tá? Então, eu pego o verniz e passo mais uma camada ou duas aqui sobre o vidro para ele ficar bem protegido para lavagem. Ou então, gente, vocês podem usar esse verniz em spray. Esse verniz, sim, dá uma proteção super potente aí, realmente a lavagem vai ficar bem mais fácil. Mas se você for utilizar esse tipo de verniz em spray, utilize o verniz fosco. Porque se você colocar um verniz brilhante aqui, você vai tirar todo o efeito, né, do jateado e do fosqueado que você fez, tá? Como esse meu aqui é brilhante, eu não vou usar. Então, eu vou continuar usando, né, o verniz acrílico à base de água. E vou passar, né, com o pincel mesmo, mais uma demão aqui. Sobre a pintura, né? Aí eu vou passar sobre tudo, ó. Bem simples, com o pincel mesmo, porque aí a proteção, né, para as lavagens ficará bem mais reforçada, né? Aí é só passar em tudo, gente. Agora que eu tô passando, ele brilha um pouco, né? Mas após a secagem, ele fica fosco novamente. E você só passe esse verniz, como eu estou fazendo aqui, depois que a tinta estiver bem seca, tá, gente? Presta atenção nisso. Não vai passar o verniz com a tinta ainda fresca, porque você vai atrapalhar, né? E estragar toda a sua pintura. Passe com a tinta bem seca. Uma demão fininha, né? Só para dar um complemento aqui no acabamento. Bem, já secou o verniz, olha só, continua fosco, né? Maravilhoso. E para complementar a decoração, eu vou colocar essas flores aqui, mas poderia usar também, gente, lembra desse pingente que eu ensinei para vocês? Olha, poderia colocar aqui também, ó, pendurado aqui do lado. Deixa eu arrumar direitinho. Olha só. Só demonstrar, tá vendo? Ficaria bonitinho também deixar o pingente, mas eu vou colocar essas flores. E eu vou fixar primeiramente aqui na tampa, né? Olha, eu vou colocar uma aqui bem no centro. Olha só que bonitinho. Porque eu acho que esse tipo de tom vai combinar bastante, né? Com essas cores que eu usei. E aqui eu vou colocar mais uma gotinha de cola quente. E vou colar, olha só, esse galinho aqui. Olha que bonitinho. Acho que vai ficar uma peça assim bem romântica, né? Bem charmosa, olha. E aqui ao redor, eu vou passar esse barbante encerado, né? Para poder dar um acabamento aqui junto dessas flores, olha. Vou
dar um nó aqui. Agora eu enrolo um pouco aqui do barbante. Dou mais um nozinho aqui. E olha só, gente, que lindo que ficou, né? O acabamento super romântico. A tampa aqui, olha, eu pintei com essa cor aqui, ó, com a cor pérola, né? Que eu acho que combinou bastante. E olha que lindo que ficou, né? O nosso vidro. Nem parece que era um vidro desse aqui, gente. Olha a diferença, né? Olha o que a pintura, o que o artesanato faz, né? Por uma peça. Um vidro muito simples se transformou nessa peça super charmosa. E com materiais, né, gente, muito baratos. E uma técnica fácil de fazer. Então, gente, se vocês gostaram da minha sugestão de hoje, dessa aula, não se esquece, gente, já me dá aquele like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, me diz nos comentários o que vocês acharam e também se inscreve no canal. Isso, gente, é muito importante para mim. Combinado? Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande beijo a todos. Espero vocês na próxima sexta-feira. Tchau, gente. Um beijo.